Bom dia, a turma de língua portuguesa Camil, Carreiras Militares do segundo ano. Estamos na nossa aula 10 e os nossos objetos do conhecimento são morfologia e estrutura das palavras. Primeiro vamos falar o que é morfologia, né? Vocês já, na verdade, vocês já viram esse assunto e basicamente nós vamos lembrar a vocês que é morfologia. Morfo é do grego, que é forma. Então, o estudo da forma das palavras, certo? Então, esse estudo vai ser o campo da gramática, né? Que estuda a composição interna das palavras, mas também a sua formação, quando as palavras vão se juntar e como elas vão ser formadas por elementos da língua e formam-se palavras novas ou de onde as palavras vêm. Tudo isso interessa à morfologia, né? E as flexões que as palavras têm, né? A partir de uma base nocional, de uma raiz, as palavras recebem, né? Recebem elementos gramaticais em torno dessa raiz, que nós vamos falar adiante o que é exatamente, para adquirirem significados mais gramaticais. As palavras são as unidades linguísticas portadoras das significações básicas a partir das quais construímos o sentido dos textos, né? Então você tem a palavra, a pessoa que não é de uma língua, ela não consegue distinguir onde começa uma e termina a outra, e fica aquela o que se chama algaravia. Mas a gente consegue distinguir na linearidade na fala da pessoa, no tempo, né? Você vai vendo o sabendo onde termina uma e começa a outra mentalmente, nós que somos falantes nativos de uma determinada língua, certo? Tradicionalmente, define-se que a língua portuguesa tem 10 classes morfológicas ou gramaticais, né? Aquelas que a gente chama de classes gramaticais: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, artigo, numeral, assim por diante, tá? De acordo com a função de cada uma. Então, primeiro é entender esse campo geral. Visto isso, a gente vai entrar na estrutura da palavra, né? Como a palavra é composta, né? Porque toda língua tem uma estrutura, né? Uma maneira de arrumar assim dentro da palavra ou compor a palavra, os elementos menores. Então, essas palavras, as palavras têm uma estrutura interna, certo? É como se fossem os órgãos dela, né? Cada um com a sua função de um corpo maior palavra. Tá? Essas unidades menores nós chamamos de elementos mórficos, né? Ou morfema, um termo mais técnico, veio da linguística e que a gramática assumiu, né? Os estudos de gramática. No português, as palavras podem ser compostas pelos seguintes morfemas. Então, nós temos radical e raiz, que é o primeiro deles, vogal temática, o tema, que é a junção desses dois anteriores. Esses dois anteriores formam um conjunto, né, chamado tema. Nós temos as desinências, os afixos e as vogais e consoantes de ligação, certo? Vamos ver então cada um deles na nossa aula e nós vamos postar exercício relativo a isto, né, a esse assunto, e posteriormente nós vamos deixar aulas extras, além dessa aula programada semanalmente, nós vamos deixar facultar a vocês um aprofundamento maior desses assuntos que nós estamos vendo aqui, certo, pessoal? Então, vamos aí continuando na estrutura das palavras e nessa definição vocês têm que guardar do morfema, né? Tudo é morfema, né? Todos esses tipos que nós vamos estudar são chamados de morfema. Então, existem tipos de morfema. Existem dois tipos básicos, o livre e o preso, né? O que é um morfema livre? Ele sozinho ele já encerra o significado de um vocábulo. Então vejam, por exemplo, as palavras mar, sol e luz. São palavras que esse elemento aqui, audível e visível, ele já traz toda a significação da palavra. Você não precisa, ele não é feito de partes, né? Não é feito de partes. Essas partes aí
essa parte única aí, quando está aí, a gente chama de radical. Ele é nocional, certo? Nocional porque ele remete ao mundo extralinguístico, certo? O mundo que está além da língua. Mar, né? Vocês sabem muito bem que o mar não depende da língua para acontecer, para ser. O sol não depende da língua para ser. A luz também não, certo? Existem outras palavras que têm essa parte nocional e outros elementos mórficos de natureza puramente gramatical. Esses aí são chamados morfemas presos. Tá? O que é um morfema preso? É aquele que sozinho ele não porta, né? Na verdade aqui seria não porta, certo? Significado nocional. Ele sempre aparece ligado a outros, ele veicula um significado que é puramente gramatical. Por exemplo, quando eu digo assim, mar, aí ele é nocional, porque vai remeter a algo que está além da língua. Mas quando eu digo mares, essa parte aí do S, por exemplo, esse S ele não tem, você vai ver um S. Onde está o S na natureza? Onde está o S no mundo? Onde está o S no nosso coração? Ele simplesmente não faz parte desse universo, ele faz parte de um universo interno da língua, certo? E nesse universo interno da língua, ele indica o plural, ele indica que existe mais de um. Eu digo mares, estou falando de um mar, outro mar, pelo menos dois mares, né? Dois elementos, duas unidades de um ser qualquer. Então, o S é um morfema preso, e aqueles outros que nós vimos ali em cima são morfemas livres, né? Porque eles podem ocorrer sozinhos. Muito bem. Vamos classificar, né? Dissemos os tipos, a classificação tradicional. Na verdade, é outra forma de tipo, mas existem os morfemas que a gente chama de lexicais. Existem os morfemas chamados de gramaticais. O que são os morfemas lexicais, né? Eles possuem esses referentes extralinguísticos, tá? Então, quem assume esta função daquelas 10 classes de palavras tradicionais? Os substantivos. Então, quando eu digo um substantivo, ele lembra uma noção. Eu digo mar, menino, certo? Quadro, é algo que está fora da língua. Os adjetivos, eles são lexicais também, eles formam unidades de sentido sozinho. Eu digo belo, remete a algo que está aí fora, né? Quando eu digo os verbos, quando eu digo assim, correr, você remete a algo fora da língua, uma ação. E os advérbios de modo, porque os advérbios de modo, eles herdam, né, eles acrescentam, o de modo tal, é como se fosse uma espécie de substantivo. E eles ocorrem sozinhos, né? Eu digo assim, ele chegou, finalmente. Então, morfema lexical. O morfema gramatical, os morfemas gramaticais, eles têm uma significação interna do sistema linguístico, né? Eles são parte da gramática. Veja as categorias aí em que eles atuam. Eles estabelecem relações entre palavras, certo? Então, aqueles que estabelecem relações entre palavras, eles servem também para marcar categorias. Essas categorias gramaticais são famosos gênero, número, modo, pessoa, tempo e outros. Aspecto. Bom, quais são os elementos da gramática dentro daquela classificação morfológica tradicional? Das classes de palavras. Os artigos, porque o artigo ele só aparece se ele estiver ligado a um substantivo, certo? E o artigo não existe fora da gramática, né? Quando eu digo os pronomes, aqueles pronomes que são substitutos dos nomes. Então, quando eles fazem essa substituição do nome, o nome remete a algo extralinguístico, mas ele remete ao nome. Então, ele é um morfema chamado de morfema gramatical. Os numerais, né? As preposições, todos os conectores, né? As conjunções, os advérbios, tá? Tudo isso, os elementos mórficos internos, aqueles que indicam dentro de uma palavra, eles atuam dentro de uma palavra, como fossem órgãos da palavra e só tem sentido dentro dela, são os de número
gênero, modo, tempo e aspecto verbal, certo? Muito bem. Ainda seguindo, tá? Vocês já viram aí os morfemas do português. Então toda língua tem os seus morfemas. Alguns desses morfemas, eles são praticamente universais, como o radical e raiz. Mas existem línguas que têm outros tipos que nós não temos, certo? Mas não interessa aqui, interessa para a gente o português, certo? Então, vamos ver aqui. Radical e raiz, vogal temática, tema, desinências, afixos, vogais e consoantes de ligação. Começando pelo radical e raiz, né? A gente pode dizer assim, raiz e radical. Mas radical e raiz. O que é o radical, né? Ele vai trazer, é um morfema lexical. É o único que é morfema lexical, tá? Ou a raiz também. A raiz e o radical são os morfemas lexicais. Eles são praticamente a mesma coisa. Tem uma sutilezazinha, né? Por quê? O radical é a parte fundamental da palavra, definindo o seu significado principal. Então, quando eu digo sol, né, eu digo sol, só essa palavra sozinha é o radical, dá a noção. Tá? Quando eu digo solar, aí existe ainda o radical de sol, ainda está aí. Tá? Ele vai mudar, vai ter uma relação e tudo, mas ele é lexical, ele remete a algo extralinguístico. Bom, quando eu digo aqui, qual é a diferença de raiz? A raiz também é a base, né? É a base, mas ela é uma base que ele não pode ser reduzida a mais nada, certo? Por exemplo, quando eu digo luz, eu não posso partir essa palavra de jeito nenhum. A luz, na verdade, é um radical, a gente chama de radical primário ou raiz. Então, quando o radical é primário, ele não tem nenhum elemento de nenhum afixo a ele é chamado de raiz, tá? Ele só vai se ligar a ele aquelas desinências que indicam gênero, número e tal, aí você tem a raiz ali. Mas quando você começa a colocar afixos, você já vai criando os chamados radicais secundários. Então toda raiz é um radical, mas nem toda radical é uma raiz, certo? Então, quando eu digo aqui feliz, feliz sozinho é uma raiz e é um radical também. Agora, quando eu digo felicidade, ao fazer isso, eu acrescento um sufixo e aí eu já alargo, certo? Eu já alargo esse radical com o sufixo, ele forma um novo radical. E aí você vai acrescentando, ele seria um radical secundário. Alguns radicais primários ou raízes, eles são suscetíveis de ter várias filhinhos. Então, eu vou dizer, por exemplo, ação. De ação você tem o A e tem o C, né? E aí você tem o A e o C. Cedilhado. Você diz acionar. Aí dali você já tem um verbo derivado que tem o acion. Acion até o N. Aí já vai ser um radical, mas não vai ser mais raiz, porque é derivado. Aí eu digo acionamento. Aí eu já aumento mais ainda até o T, um radical já de terceiro nível, e assim por diante. Mas a raiz não, ela fica ali e é o radical primário. Ele não pode ser decomposto. Enquanto que aquele radical de acionamento, você pode remontar para trás e tirando os afixos, tirando aquilo que se junta, o mento, e aí fica acionar. Depois você tira o final que transforma em verbo, ele volta a ser o que era. Então, aí é o que é radical. Vocês têm que entender o que é radical e o que é raiz. A raiz ela tem um significado muito mais histórico para estudos etimológicos. Então a gente se preocupa aqui no dia a dia em usar a palavra radical, certo? Seja ele primário ou secundário. Isso fica bem entendido. Muito bem. Então o radical é um termo usado regularmente, sendo facilmente depreendido, apresenta um caráter prático e gramatical. E a raiz
é mais de estudo etimológico, tá? Implica estudo etimológico, perspectiva histórica. Então, quando a gente tem aqui tem uma nomenclatura importante, quando você tem palavras que têm o mesmo radical, elas são chamadas cognatas. Em cada linha dessas, você tem uma família de palavras, porque elas têm o mesmo radical. Corpo, daí corporal, aí já alargou um pouco, mas tem ainda o CORP. Quando eu digo incorporar, tá? Você tem aqui nesse meio aqui, ó, está lá ainda a raizinha, o radical primário. Então, corpanzil, corporação. Tudo isso é uma família, a gente chama de palavra cognata. Quando eu digo amor, amoroso, veja que tem essa base aqui, ó, desamor, amável, até mesmo amigo faz parte dessa família. Tá? Aí depois cor, colorir, corar, corante, incolor, sem cor, tricolor, que tem 3 cores, coloração. Eles têm a mesma base nocional, tá? Com uma modificação aí, né? De cor e color, né? Mas são palavras da mesma, porque do latim você tinha colores, né? Então ele tem aí a mesma família. Lei, por exemplo, lei, legal, certo? Aí você tem uma variação nesse radical, o lei, leg, né? É uma variação, a gente chama de variante mesmo, né? Não vamos falar aqui de alomorfe, né? Não é o caso agora. Então, legislar, legislação, legislativo, legislatura, tudo tem a ver com lei. Real, realizar, realização, viu? Aí você vai tendo radicais, vão se alargando, vão recebendo elementos, mas aquela parte inicial é o ré, né? Sol, sol radical, e depois solar, insolação, você se queima muito com o sol, e assim vai, certo? Bom, ainda voltando a radical e raiz, a gente já viu, só para relembrar, os exemplos de radical de palavras. Essa parte vermelha aí são radicais. Então vocês observam, mesmo, cantar, cantor, cantiga, eles têm o mesmo radical, e são inclusive cognatos, esses 3 primeiros, certo? Tem o mesmo radical. Bom, quando eu digo linha, vai até aqui. Ponte, pacto, é porque depois do radical você tem um elemento chamado vogal temática, que geralmente pode terminar a palavra. Ela termina a palavra, vogal temática. Cara, isso aqui, né? Então vai até o CAR. O A já não é, o A já é a vogal temática. Agora, por exemplo, cará e café, elas são como luz, tudo é a raiz, né? Tudo é o radical. Por quê? Porque esta vogal final aí é uma vogal tônica, certo? É uma vogal tônica. Quando não é uma vogal tônica, aí você não tem o radical. Tá? Você não tem aí, aí ela vai ser, a vogal átona vai ser a chamada vogal temática, que nós vamos ver adiante. É exatamente o que vem aí. Então as vogais temáticas, assim, terminou o radical, é o primeiro elemento que vai aparecer. As vogais temáticas. Quando elas estão no verbo, são chamadas vogais temáticas verbais. E elas servem para dizer a conjugação. Você pega o infinitivo do verbo, vê aquela vogal que vem depois do radical, depois dessa vogal temática só tem o R, que é indicativo de infinitivo, e aí você define uma conjugação verbal, certo? Primeira, segunda e terceira. O verbo por, que termina por, e seus derivados, que terminam em O, eles na verdade são da segunda conjugação, porque no latim eles eram da segunda conjugação. Então a gente tem 3 basicamente vogais temáticas, 3 vogais temáticas verbais, né? Fáceis de localizar tranquilamente, né? É o que vem antes a vogalzinha que vem antes do R final do infinitivo. Muito bem. Agora existem vogais temáticas que são nominais. Existem 3 vogais temáticas nominais, certo? São essas aqui, o A, ou E, ou O. Então, por exemplo, aqui em vermelho você tem capa, capa, mesa. Se eu colocar mesas, esse indicativo de plural vai ser outro morfema preso, mas vai ser outro morfema gramatical, mas a vogal temática é um morfema gramatical, né, como todos eles menos o radical.
E aqui você pode acrescentar alguma coisa a ele. O que você vai acrescentar é de natureza gramatical também, não nocional, certo? Então, ponte termina aqui. Mares. Aí veja só que coisa interessante. A palavra mar, viu que a gente falou anteriormente? Mar só tinha o radical, ela não tinha vogal temática. Mas essa vogal temática estava, etimologicamente, ela está aí. Quando você usa o plural, ela aparece. Porque no latim era mare, certo? Ela já estava aí. No português é mar. Ela desaparece no singular, mas reaparece no plural. Tá? Aqui, ó. Mares, vogal temática. Garfo. Se eu colocar o S, não tem problema nenhum. Tá? Sobre a tonicidade ou a tonicidade dela, já falei anteriormente. Agora, quando eu já falei de radical e de vogal temática, esses dois formam um conjunto que tem um nome que é tema, o tema, certo? Então o tema é isso, em falar o tema vai até a vogal temática, tá? Entender, dividir, então tudo isso aqui, ó, até aqui é o tema. Então o tema sempre vai terminar na vogal, certo? Na vogal temática. Existem os temas verbais, né? E existem os temas nominais. Então livro, um tema nominal. Pasta. E quando você tem o singular disso, a palavra é só o tema. Quando coloca no plural, ela ganha o S, mas aí você tem o tema. Muitas vezes no dicionário aparece logo de cara aquilo que você vê, o verbete é o tema. Muitas vezes, não sei, nem sempre. Bom, depois, então, que nós já vimos radical, né? Vogal temática, a junção deles sendo tema, agora a gente vai ver as desinências, né? O que são as desinências? Eles são esses morfemas de natureza gramatical também, que indicam os tipos de flexão que a palavra pode sofrer. Lembre-se que a flexão é uma questão de concordância, você não tem opção, certo? Você tem que usar e tudo. Então, as desinências são nominais e verbais. Vamos ver as nominais? As desinências nominais são 3 para a maioria dos gramáticos. A desinência nominal O vai indicar o masculino de alguma palavra. Então, você diz assim, amigo, indica o O é que vai indicar o masculino, para a maioria dos gramáticos. Amiga, aí o amiga já vai entrar outra desinência. Uma desinência nominal, ela vai indicar o feminino. Então, as desinências, tradicionalmente, elas indicam ou o masculino ou o feminino de uma palavra, ou seja, flexão. Tá? E a desinência S, que é nominal também, ela indica o plural, tá? O S. Não existe uma desinência que indique o singular, certo? Agora, a observação que eu faço aqui é que alguns gramáticos não aceitam a existência da desinência de gênero masculino. Eles chamam de vogal temática, certo? Eles chamam de vogal temática. Aí é a controvérsia de gramática. Quando existem essas divergências, normalmente isso não é cobrado em concurso. Então eu nunca vi um que embaraçasse um candidato. Para ele dizer assim, mas se cair o O vai ser o que? Indicativo de masculino? É, indicativo de masculino. Mas normalmente o pessoal tira fora porque outros gramáticos não aceitam. Muito bem. As desinências verbais, né? As desinências verbais, elas podem indicar flexões. No caso do verbo, esse tipo de flexão, as flexões do verbo, elas ocorrem em grupos. Existe um grupo aqui, ó, modo e tempo aparecem junto. O mesmo elemento gramatical, o mesmo morfema gramatical indica modo e tempo. Não existe um que indique só modo ou que indique só tempo. Quando vem o pacote, é modo e tempo. Nós vamos ver quais. E o outro grupinho aqui, ó, é número e pessoa junto. Né? O número o quê? Singular ou plural. E a pessoa, primeiro, segundo ou terceiro. São as pessoas verbais, você já sabe. As pessoas gramaticais, né? Muito bem. Vamos ver aqui, ó. Vá e ia dão a indicação do modo e do tempo. Já é ao mesmo tempo o tempo, pretérito imperfeito, e o modo indicativo. Né? Por que não se diz temporomodal? Porque se coloca primeiro o mais curto. Né? Vocês aprenderam isso quando a gente viu
a formação de palavras, certo? Bom, então Ra indica o pretérito mais que perfeito do indicativo. Ao mesmo tempo é o tempo, certo? E o modo. O Ria indica o futuro do pretérito do indicativo, certo? Esse Ria. E o Se indica o pretérito imperfeito do subjuntivo. Claro que existem outros, esses são os exemplos principais. Quando você diz assim, existe o Ra átono, mas existe o Ra tônico, cantará, aí vai indicar o futuro, tá certo? Vai indicar o futuro do presente, né? O futuro do presente. Bom, mas vocês entenderam assim, essa lógica. Quando eu digo aqui, ó, falasse é o imperfeito do subjuntivo. Ao mesmo tempo, é um pretérito, então deu o tempo e deu o modo. É sempre assim. As desinências verbais, que são número pessoais, também chamadas de DNP, as monotemporais são chamadas de DMT, assim, para a gente, quando vai usar, aí nós usamos rapidamente os estudiosos, ou o aluno com o professor, e eles usam a sigla, certo? A sigla é uma maneira de economia. A gente viu já antes. Então aqui, a desinência O indica a primeira pessoa do singular. Então acontece muito. Eu falo, eu canto, eu corro, eu parto, entendeu? Primeira pessoa do singular. A desinência S, ela indica a segunda pessoa do singular. Aí, geralmente, ela vai se atrelar a um determinado, a maioria dos tempos, né? Só tem um tempo que tem uma irregularidade aí, que é o pretérito perfeito, né? Eu falei, tu falaste, aí aparece já outras aí. Muito bem. A desinência mos, essa sempre indica a primeira pessoa do plural, tá? É sempre o nós. Nós falamos, nós cantamos e assim por diante. E a desinência aqui, ó, no final aqui, que na verdade é esse. Ele não é nenhuma consoante, é falam, né? É uma semivogal. Falam, falam. Bom, agora, depois das desinências, veja, as desinências, elas não formam palavra nova. Você vai dizer, mas vai aparecer um novo elemento aí, que também vai se ligar à palavra. Mas esses daqui, vocês veem, o português tem desinências, vem no final. Os afixos, eles podem aparecer antes ou depois do radical. Eles vão se juntar a uma palavra para formar uma nova palavra. E ao fazer isso, eles vão alargando o radical para frente. Então, o novo radical já vai receber uma nova vogal temática e pode receber a flexão do plural, o S, e assim por diante. Ele vai alargar a palavra. Então, vamos ver o que é cada um desses, né? Ambos promovem a alteração do sentido da palavra, formando uma nova palavra derivada. Mas a peculiaridade é que o sufixo ele pode mudar a classe gramatical da palavra. Tá? Então, sufixos e prefixos, tá certo? Então aqui a gente vê, por exemplo, vamos ver, homem. Homem tem algum prefixo ou sufixo? Não, não tem nenhum afixo. Afixo aqui fica, que fica fixo, já está dizendo. Se adere, né? Adfixo. Prefixo é porque vem antes, já está dizendo pré. Sufixo vem a posterior. Tá? Então a palavra homem não tem, certo? Não tem prefixo nem sufixo. Agora, quando eu digo super-homem, eu criei uma palavra nova. O detalhe, essa palavra nova continuará tendo a classificação morfológica anterior. Homem é substantivo, super-homem substantivo. Agora, com bom, bom é adjetivo, pode acontecer que ele mude de classe gramatical. Então, quando eu digo bondade, eu acrescento aqui, ó, eu saí de um adjetivo para um substantivo. A bondade. Né? Essa é uma peculiaridade, mas não significa que todos os sufixos vão mudar a classe gramatical necessariamente, certo? Então, os exemplos aqui, ó, desigual, infeliz, refazer.
de prefixo, de sufixo. Beleza, que é belo mais sufixo esa. Normalmente, aqui você tem normal mais mente, tá? É o sufixo mente aí, formador de advérbio de modo, certo? E esse ável é ouvidável. Ouvidável é algo que pode ser esquecido, né? Que ouvidar é esquecer. Então, ouvidar mais ável. Então, aí vocês veem. Já normalmente, o que é que acontece? Com o sufixo, há uma mudança de classe gramatical. E, finalmente, nós temos as vogais e consoantes de ligação. Tá? Então, a gente com esses conceitos, até esse conceito aqui, a gente vai estar apto a fazer, né? Exercício analisar as palavras, que nós não faremos hoje. Então, surge na formação das palavras por razões fonéticas, esses elementos aí, ocorrendo entre dois morfemas, tá certo? Veja, preste atenção, eu vou dar um exemplo aí, embaixo. Não apresentam valor significativo, não vale nada, eles resolvem um problema fonético, porque sem eles fica esquisito, né? Bom, e eles estabelecem uma ligação entre dois radicais, uma possibilidade, ou entre um radical e um sufixo, de forma a facilitar a pronúncia da palavra e evitar dissonâncias na junção dos fonemas. Por exemplo, nós temos, para medir frequência, o frequencímetro, né? O frequencímetro. Aí você diz assim, e o gás, aquilo que mede o gás, seria o gásmetro? Fica esquisito. Então, por uma questão de eufonia, ou seja, de procura de um bom som, o que é que acontece? Apareceu esse gasômetro, esse on aqui, e esta é a vogal de ligação. Isso é um fenômeno inconsciente, certo? Bom, a palavra parisiense, o que é que acontece aqui? Vocês sabem que existe uma cidade, óbvio, chamada Paris, sabem? Quando se vai criar, vejam só, você tem assim, Resende, resendense, Brasília, brasiliense, o brasiliense, aí o time, tudo. Agora, Paris, aí seria o quê? Parisense. Aí, parisense cria um choque fonético, zense, zense. Então, parisiense, dá uma pausa entre, aumenta o tempo entre você pronunciar o Z e o C, que são fonemas muito próximos ali, e cria um choque, parece que você vai fazer zzz. Então, isso é um recurso inconsciente, tá? Da língua. Bom, e no caso, as consoantes de ligação, mesmo fenômeno. Então, eu vou dizer chá, eu digo do mesmo jeito que café. Café, cafeeira. Não, cafeteira. Esse T aparece só para a cafeeira. Cansa mais até, né? Vocês devem perceber. Cafeeira, que usa menos fonemas do que cafeteira. Chá, chaeira, né? Não, não fica bom. A chaeira, chaeira. Até porque você tem uma vogal tônica antes, então aparece a solução fonética aí da língua chaleira. Café, já imaginou se fosse cafeal? Esquisito. Então, cafezal. Acontece isso aí. Isso é o que a gente chama de consoante ligação ou vogal ligação, de acordo com o caso. Com isso, nós completamos as nossas considerações, certo, senhores? Ficamos aí com a nossa imagem da SpaceX e eu vou postar exercícios para vocês e vamos na próxima aula estudar rapidamente aqui também, né? E um novo assunto que é dentro de morfologia ainda, a estrutura das palavras. Bye. Até semana que vem.